há três revoluções. A Revolução de 1905, a primeira, que é a aparição do Soviético, como vamos ver. A segunda Revolução é fevereiro de 1917, que vamos ver. E a terceira seria, supostamente, a Revolução de outubro de 1917. E é certo que não é uma revolução, é um golpe de Estado, que era, se pode compreender, justificável. Por isso havia anarquistas e bolcheviques e socialistas revolucionários juntos. Depois vamos ver. Mas primeiro é necessário compreender o que é um soviete. Soviete é uma palavra que não tem três sentidos. Há dois sentidos totalmente equivalentes à palavra portuguesa conselho. Damos o conselho aqui de não fumar e podemos, na municipalidade de Guarujá, pode haver um conselho que organiza a vida municipal. E há um terceiro sentido, que é um grupo de trabalhadores que se organizam. Então, este sentido é muito importante porque se relaciona com a história do movimento dos trabalhadores russos, que é uma história totalmente singular, sem fazer uma exaltação patriótica da Rússia, que não é o meu cometido, não é o meu dever. Primeiro, saber que a primeira revolução mundial, a primeira revolução social do século XX, é a Revolução Mexicana, que aconteceu aqui em América. E foi uma revolução que começou como um golpe político, mas que foi uma chispa que desencadeou um movimento social enorme e houve uma guerra civil de 7 anos, que terminou em 1917, e há pode ser um militante muito aberto, John Reed, que escreveu um livro sobre a Revolução Mexicana e passou à Rússia, tendo já uma experiência a partir da Revolução Mexicana e fazendo o famoso livro 10 dias que abalaram o mundo. Agora, o movimento russo, o soviete, vem de uma prática de Assembleia Geral, e que aparece na história russa nos séculos XII e XIII, a partir dos séculos XII e XIII, e há uma Assembleia Geral unicamente quando há um problema vital e importante que se resolver, que seja num vilarejo, numa cidade, todas as camadas sociais estão reunidas e, o que é importante, a Assembleia Geral se faz com o respeito da tomada da palavra dos participantes, a capacidade de não interromper, de não fazer personalismo, de saber escutar, toda uma prática que é muito difícil de estabelecer ainda hoje, entre nós. Então, já é uma prática, essa prática de resolução dos problemas de forma coletiva e com o respeito dos outros, sem manipulações de um grupo ou de uma tendência, continuou até praticamente 1905, numa instituição que é muito importante, praticamente na toda a Rússia. Todos os camponeses
estavam em diferentes vilarejos, mas não havia propriedade privada. Todos os vilarejos tinham uma propriedade coletiva, né? Ou seja, havia um sentido socialista inato ou tradicional. Isso é muito importante, aparece na grupos que se chamam MIR, que quer dizer uma explotação coletiva da terra, ou a palavra obstinar, que é o mesmo, vem da palavra russa obsto, de todos, de tudo, de todos, ou seja, obstinar, todos trabalhamos para o bem de todos. Esses são dois pontos muito positivos que vão reaparecer no Soviético e se deve observar que nos MIR, na obstinar, nesse sistema, havia um ponto negativo, que era o patriarcado, ou seja, o papel da mulher é considerado como inferior e também aparece o fenômeno de respeito da figura do czar, do imperador. E o imperador se considerava na época que era como um representante de Deus, que era capaz de aplicar o bem, de castigar os maus cidadãos, simplesmente tinha conselheiros de má fé. Então, mas se se pudesse ter um acesso direto ao czar, ao imperador, ele podia resolver todos os problemas do povo. E o último rasgo muito importante, havia uma miséria que praticamente apareceu no século XV e continuou até os anos 1920 e 23, uma miséria constante. E que passa quando há uma miséria forte, sem ter educação universitária, a gente faz rebelião. E houve duas rebeliões absolutamente incríveis. Houve no século XVII e no século XVIII. No XVII há uma rebelião como um líder camponês, sem nenhuma formação política especial, Stenka Razin, um cosaco, que são os cosacos, é gente de diferentes etnias. A etnia cosaca não existe. É gente que tem como aspecto comum praticar a cria de cavalos e ser grandes especialistas dos cavalos e da luta armada. E os cosacos tiveram uma fama, uma reputação malíssima, porque eram a gendarmeria do czar. Mas, ao mesmo tempo, havia cosacos que eram partidários da liberdade máxima. E Stenka Razin, que faz? Declara, no século XVII, os anos 1760, uma república. Primeiro, uma república com a propriedade coletiva das terras, com a desaparição dos latifúndios e, segundo aspecto, a igualdade de todos os cidadãos. E para que seja mais claro, mandou emissário na toda a Rússia que essa declaração de igualdade entre todos os cidadãos não era somente para os cosacos, era para todas as etnias da Rússia. Ou seja, uma visão totalmente socialista, totalmente generosa para toda a gente que vivia em Rússia.